Pessoal, mais um episódio do Pode Azer e para iniciar outubro, que a gente vai conversar muito mais com mulheres empreendedoras, outubro rosa, falar de negócio, vida e outros assuntos, incluindo fofoca, obviamente. E aí trouxe hoje Sandra Falqueto, eu sou Luiz Felipe Rale Falqueto, então tia Sandra, madrinha. Boa noite, sou Sandra Falqueto, eu tenho um brechó, Catavento, o nome do meu brechó, já tenho o brechó há 8 anos e estamos localizados em Colatina. Tem meio que ciclos das culturas, na verdade das gerações, né? Durante um tempo, até pouco tempo atrás, o que era considerado riqueza era ostentação de carros, relógios, casa, blá blá blá. Mostrar o lado bem material era o que te consideravam rico. Agora, saúde está sendo uma riqueza muito bem considerada, aí por isso está uma evolução gigantesca de pessoas adeptas ao triatlon, por exemplo. Aí um monte de gamezinho para beleza, estética, saúde, tudo envolvido. Então, na verdade é tudo mercadológico, né? Aí as pessoas surfam essas ondas porque não só momento, mas principalmente acho que cabeça de geração vai mudando, porque acho que tem contatos com coisas diferentes ao longo do tempo e passa a entender que aquilo é meio que um tesouro diferente. E muita novidade chegando né, sendo mostrada e, enfim, e aí vai despertando em todo mundo esse interesse de sei lá, de crescer de alguma forma, de pegar um público maior, enfim, evoluir para esse lado aí. E é exatamente isso aí. O que antes era mais valor para as pessoas, tá mudando o foco agora. Já não é mais, né, tanto quanto antes. Principalmente pro lado empresarial. Tipo, não adianta eu ter uma riqueza a nível bem se eu não tenho saúde para usufruir daquilo. E aí vai de novo pro lado mercadológico, né? É muito mais interessante. Dificilmente hoje você vê um empresário que tá performando muito gordo hoje em dia. Um exemplo até o Flávio Augusto, que era gordão e é um dos bilionários expoentes assim, no Brasil. Tá magrinho agora. Certamente tá nesses negócios das canetinhas, provavelmente, mas não tira o mérito. É um cuidado a mais que não se tinha há muito tempo. Não importava o lado físico que a pessoa tinha, aparenta, como ela se apresentava, mas hoje tem se dado muito mais valor. Isso aí, obviamente, a estética dá um boom gigantesco. Isso aí não só os famosões. Eu tenho cliente lá na loja, muita gente que é de classe média mesmo, até para baixo um pouco, que está se sacrificando, assim, fazendo uso dessa medicação para poder estar emagrecendo, para poder estar ganhando fama e postar e mostrar que, né, que tá bonito, que consegue emagrecer. Eu tenho uma cliente lá que é arquiteta, que era bem fofinha. E hoje mesmo ela apareceu lá na loja, ela, sei lá, já deve ter perdido aí uns 15 quilos, mais ou menos. Mas assim, agora ela tá no nível que ela quer e vai passar pelas plásticas, né? Porque do jeito que ela tava, vai ter que fazer alguns ajustes no corpo. Mas o povo tá... Eu não sei se eu consigo... Pra mim não faz sentido agora, mas não que seja... Bom, eu não consigo julgar o lado de saúde nisso, obviamente. Não tem nada de conhecimento nesse ponto. Mas, igual alguns tratamentos, não é uma cura. Por exemplo, conversando com um amigo médico, trabalha com ortopedia, tratamento de dor, esse tipo de coisa... Você tem os paliativos. A pessoa tá muito inflamada naquilo e eu vou fazer uma infiltração, acabo com a dor naquele momento. Obviamente aquilo não é uma cura, mas eu
tratar a dor ali, eu permito que essa pessoa comece a fazer um exercício. Então, aí o pós daquilo vai para uma fisioterapia, vai para uma academia, que você vai fazer fortalecimento de músculo, articulações, e provavelmente a sua dor vai ser muito bem tratada ao longo do tempo. Isso é bem radical, obviamente, as canetas, esse tipo de coisa, mas se a pessoa tiver consciência depois de mudar o comportamento, isso, ok, pode ser Acho legal. válido também. Eu acho que é um impulso, um incentivo, porque Sim. quem tem muita dificuldade em fazer uma Locomoção, dieta também, ou fazer uma dieta restritiva, não sou contra, não. Não sou Total. contra, não. Imagina. Fernanda mesmo usou, porque morar sozinho, trabalhar demais, não ter muito horário, né, para as refeições corretas e tal. E aí, tendo que se alimentar de comer fora todo dia, você vai mais pelo lado mais fácil ou o que você mais gosta Sim. de comer. E aí foi só engordando. Aí teve esse impulso com o uso dessa medicação. Mas agora sim, foi o que você acabou de comentar. Isso aí levou ela para uma academia e É. agora está super disciplinada. É uma pessoa que frequenta academia até aos domingos, que sempre odiou fazer atividade física, mas que agora está gostando e já colocou aquilo como Pois é. né, participativo na Vai vida muito dela de do... todo dia. Então, assim, com o tempo não precisa da medicação e você vai passar a ser disciplinado. Sim. Muitas vezes é mais do lado emocional, porque você não tem autoestima nenhuma pra sair de casa, e você olha no espelho e tá horroroso, e aí tem um resultado rápido, e aí, agora dá pra começar a fazer alguma coisa. Então, acredito que muda não só fisicamente, mas principalmente o comportamento, do que você acredita que... Primeiro, se você está muito no extremo, aí você começa a fazer alguma coisa e não entrega um resultado rápido, obviamente você vai se desmotivar com aquilo. E aí você tem um negócio que muda a situação e aí te motiva para ir para lá, faz sentido. Sim. Bom, igual um negócio, na verdade, né? Tu ficar anos ali martelando e não sai do lugar, ou você acredita muito naquilo ali ou vai largar a mão, porque se não traz algum retorno. E de qualquer jeito, né? Retorno. Até tava falando. Na verdade, tem muito tempo de. Eu tinha feito um vídeo. Como a neném nasceu, tudo acelerou ainda mais, mas. Que falava de que meio que recompensas tem algumas formas de enxergar retorno das coisas. Tem retorno de tempo, de dinheiro, de aprendizado, de relacionamento, de conexões. E aí, muitas vezes a gente olha só como dinheiro, né? Retorno sobre o capital que você colocou lá, ou o tempo que você aplicou naquilo tem que ter um retorno monetário. Às vezes, aliás, muitas vezes, não é só algumas vezes. É o que menos precisa em alguns momentos, né? Quando está começando. Se você nem sabe o que deu de retorno aquilo, talvez seja a pior das coisas, porque você não consegue replicar. Sim. E aí foi meio que na cagada ter um resultado. Também é ruim. Bom. E. É bom conversar com você desse tipo de coisa. Como é que. Eu não lembro como que você começou o lado brechó. Eu lembro de raras O coisas. brechó, ele nasceu por conta da doença que eu tive, né? Quando eu tive câncer do estômago, tive que fazer a cirurgia e na cirurgia eu perdi metade do meu estômago. Então eu emagreci muito. Sem caneta. Sem caneta, fiz uma bariátrica sem Forçada. querer fazer, porque eu nunca fui gorda. E aí eu perdi minhas roupas, tive que começar ir para costureira, reformar roupa, comprar roupa. E aí eu fui emagrecendo. E isso foi muito assim rápido. E aí eu tive ideia de
cansei de ir para costureira, mandar apertar roupa, vender minhas roupas e começar a comprar peças novas que cabiam em mim. E aí a primeira ideia seria, eu ia fazer um café da tarde, juntar umas amigas e a gente, cada um levava o que quisesse para vender ou trocar. Mas como eu tinha o ponto e estava fechado, Cona me deu a ideia, meu marido, de a gente, por que não vender ali, tentar vender, porque eu conseguiria fazer isso mais rápido e eu não precisaria, né, estar me ocupando. Enfim, aí a gente levou tudo para lá, tudo que eu tinha, que eu não queria, que não dava mais em mim. Peguei algumas coisas de uma amiga que também fazia trabalhos manuais, ela foi comigo e a gente abriu. A ideia primeira era de fazer só quinta, sexta e sábado. Mas a gente colocou uma plaquinha com a plaquinha de bazar na calçada, tipo um cavalete. E aí deu certo, a gente vendeu bastante. Eu resolvi continuar na outra semana. E aí as sobrinhas começaram a levar as coisas para eu vender também. E aí eu fui dando continuidade. E aí só foi mais gente ligando, mais gente sabendo. Eu fiz uma postagem na época era Facebook, não tinha o Instagram ainda. Fiz uma postagem na minha, né, na minha página do Facebook e coloquei que ia estar fazendo, que eu estava com bazar naquela rua, tudo certinho. E aí só foi gente me ligando, gente me procurando para levar as coisas que não usavam mais para eu vender. E aí fiquei uma semana, um mês, 2 meses, e isso aí só foi crescendo. E aí com o tempo a gente resolveu, viu que ia dar certo, a gente reformou o ponto e, né, foi aumentando o número de pessoas que forneciam peças para a gente, e aí a gente foi crescendo e estamos lá até hoje. Já duplicamos o tamanho do nosso espaço, né? Mobiliamos todinho com as araras específicas, as coisas certas para o trabalho. Contratei 2 funcionárias e hoje tenho a minha filha, Eduarda, como sócia. E a gente tá indo bem, está crescendo. Temos mais de 1.000 fornecedores no nosso, né, no nosso cadastro de pessoas que fornecem roupas para gente. E tem crescido bem, tá indo muito bem. Bom, O motivo foi esse. Não teve um momento, então, que parava e falava assim, vou tentar um negócio, vou planejar isso daqui. Era o que tinha de oportunidade e você fez daquilo um negócio. Foi exatamente, porque eu não tinha nem ideia do que fazer. Porque antes disso eu vendia produtos importados, antes de me acontecer essa doença. Vendia produtos importados e com o que aconteceu comigo, eu não conseguia mais viajar. Eu tive que ficar um tempo parada para fazer meu tratamento e não podia estar viajando para fazer compra fora. Então, aí o que pintou na época foi isso e acho que deu certo, tem dado certo, as pessoas têm ficado mais conscientes. A parte que eu achava no início que tinha muita gente que tinha preconceito, não sei se porque a gente mora numa cidade mais de interior. Sempre ouvi falar muito em brechós e tudo, mas mais nas cidades maiores, em São Paulo. Inclusive, o nosso programa de brechó que a gente começou foi um que a gente entrou em contato de São Paulo e o rapaz começou devagar também e hoje ele tem bastante lojas em São Paulo. E aí eu não tinha ideia de outra coisa a não ser isso aí. Quando eu vi que deu certo, aí eu deixei de viajar, de fazer outro tipo de coisa. E aí a gente tem buscado cada vez mais crescer.
né, atendendo bem a clientela, agora tentando pegar um público maior, né, de todos os níveis sociais. E a gente pretende crescer mais ainda, fazendo essa questão também de propaganda agora, né, de ajudas de marketing, disso e daquilo, porque para a gente não parar no tempo. A gente tem que crescer de alguma forma mais, porque tá bom, tá ótimo, mas eu acho que tem que acompanhar toda essa evolução que tem acontecido, né, no mundo todo. Você acha que tem um teto, assim, aqui em Colatina, por exemplo? Parece que, sei lá, tem na cabeça de vocês um ponto de que, tá, daqui a gente não consegue mais porque a cidade limita. Não só do lado do preconceito que você falou. Provavelmente, não sei o que passa na cabeça da pessoa, tem um preconceito com o lado da roupa. Talvez seja... como muita gente se conhece aqui, se eu usar uma roupa que era de tal pessoa, ele me vê usando a roupa dele, ele vai achar ruim. Sei lá o que é. Mas tem algum ponto de que ou a gente abre outra unidade em outro local, ou a gente cria um produto diferente, pode ser o sistema de vocês, e aí você consegue ter outra oferta para o mercado que não seja roupa, vestuário, mas tecnológico, inclusive. Né, é uma coisa a estudar. Acho que a gente Porque, ó, a tendência é crescer. Se a gente conseguir mais funcionário de confiança para trabalhar, que não está fácil, muito difícil. O nosso ponto é grande, porém a gente poderia estar ampliando para outros campos, não só do vestuário, mas de móveis, de decoração, legal. entendeu? De utensílios. Talvez não precisaria do ponto para estar mostrando isso, mas tendo mais mão de obra para estar ajudando a gente poder fazer a curadoria e ir na casa das pessoas. Se você tem algo para vender, Sandra, eu tenho isso para vender. Você vende isso para mim? Eu ir lá, colocar preço, entendeu? E mostrar isso através da nossa página no Instagram, enfim, de alguma forma de propaganda para alcançar vários públicos e outros interesses que não seja roupa e vestuário Legal. e calçado, entendeu? Acho Legal. que vale a pena pensar nisso aí já. Abrir outra unidade, já pensamos também. Talvez São Silvano ainda em Colatina, mas fora a questão é sempre funcionário. Sim. Gente de confiança. É assim, que é ainda o que eu tô agarrada nisso aí. Do lado mais objeto diferente de vestuário, eu não achei interessante. Eu já comecei a pensar um monte de coisa com inteligência artificial para ajudar vocês, né? Sim. Que a gente pode ter um canal de pessoas com interesse em vender alguma coisa. Aí ele joga lá a foto do que ele tem interesse em vender, e aí a gente consegue ensinar um robô a ter o critério de avaliação que você teria. Obviamente não é a mesma coisa do que tá ao vivo ali, mas já é um primeiro filtragem, sabe? Sim. E aí dá E pra fazer. isso é interessante, porque, por Você não exemplo, precisa nem ter o espaço físico, porque pode deixar coisas mapeadas em local e pode direcionar a pessoa para ir para lá até. olhar e não eu ir, né? É. Tipo, porque, por exemplo, isso aí seria bom, porque eu sei que dá certo, porque tem muita gente que procura coisa, você tem isso, eu tenho aquilo, e que não dá para ter tudo num lugar só. Nem se eu tivesse a Escola Conde de Linhares para colocar tudo, entendeu? Sim. Então, assim, isso aí seria interessante. E hoje mesmo a gente falou, eu e Eduarda, sobre isso, porque muita gente pergunta, mas vocês têm loja em Vitória? Vocês têm loja em Linhares? Por que vocês não abrem? Porque a gente tem cliente tanto de um lado como do outro e tal.
Mas eu fico muito presa nessa questão aí de mão de obra de confiança. Sim. Gente com vontade de trabalhar, que não tá fácil. Você falou Conde de Linhares não por acaso, né? Que você tá na frente dele ali. Exatamente, a Senão só foi localização ótima, em uma frente ao Conde de referência Linhares. boa. E eu tenho uma funcionária que tá comigo já há muito tempo, que ela é assim, que ela sempre fala, assim, nós vamos crescer tanto que nós vamos comprar o Conde de Linhares para abrir nosso brechó ali. Massa. Boa. Mas fica até do que a gente tava conversando que envolve tecnologia. Obviamente tem proporções completamente diferentes do que eu vou falar, mas pode ser uma analogia ok. Tipo um serviço de um corretor. Ele não tem um galpão que tem os imóveis dele, mas ele sabe onde tá todos. Aí poderia ser um canal de mapear, ó, tal local tem mais ou menos um móvel assim que Isso você tá sim, querendo. isso seria uma boa. Porque aí abre mão de você precisar ter um espaço cada vez maior. Mas você tem fornecedores que você sabe que aquilo tá com eles e a qualquer momento alguém Boa pode dar ideia um essa lance. da gente ter um corretor. Boa. Pode Gostei. ser de fora. Pode ser um corretor. Na verdade, um corretor de imóveis, se ele quisesse crescer bastante, se ele pensasse nisso, que eu estou acabando de falar aqui, É. dessa questão de não só vender o imóvel, mas vender o que tem, o móvel também, Boa. ele teria mais Total. coisa. Exatamente. Recentemente eu saí do ponto que a gente tava do negócio, que não tava fazendo mais sentido. A gente tá construindo um escritório em Goiânia agora. E eu tava de saco cheio já de ficar negociando um monte de coisa. E o dono do ponto quis comprar tudo lá, né? Eu passei de porteira fechada, a gente fez benefício pra caramba no ponto. Eu sei que a negociação começou num preço justo lá pra cima, caiu um pouquinho, ele quis pagar à vista, falei, tá, tchau. E aí tinha nota fiscal de um monte de coisa, então eu falei com ele que se você vender no preço que você tá falando que vai vender no mercado, tá muito barato. E aí é por sua conta, você já me pagou mesmo? Não quero nem saber. E ele falava que simplesmente ele queria fazer um preço melhor do que o Mercado Livre. Mas não faz o menor sentido isso, porque o Mercado Livre tem condições de compra, obviamente, muito melhor do que você. Enfim, o Mercado Livre é marketplace, mas tá bom. Aí, de fato, tem um corretor que aluga o ponto, ele poderia fazer uma associação dos móveis e claro, vendas sozinhas ali dos itens vale muito mais do que eu passar num pacotão todo. As pessoas, na maioria das vezes, elas têm a visão muito engessada, né? Ela fez aquilo da vida inteira, a vida inteira aquilo daquele jeito. Dificilmente ela para e começa a enxergar alguma outra possibilidade. Não sei se é só... Na verdade, eu sei que não é só aqui, mas aqui tem muito isso. Da visão de síndrome de Gabriela que eles falam, né? Nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Por que eu vou querer mudar? Apesar, tipo, da minha idade, eu já fico assim, eu não acho que eu estou satisfeita com o que eu estou fazendo, eu gosto do que eu estou fazendo, acho que aos 54 anos eu, tipo, nasci por um novo descobrimento na minha vida, né? Em decorrência do que aconteceu. Mas, assim, não acho que eu tenho que me estabilizar e ficar só naquilo ali, não. Eu acho que eu posso crescer mais, mesmo porque eu tenho uma filha, que é minha sócia, que tem 2 crianças, e tem mais pessoas que poderiam estar agregando aí e que pode crescer junto e que pode ser o futuro deles daqui para frente, né? Porque a tendência é essa daí, de você reciclar, de estar preservando, né, a natureza, enfim. E tem várias formas de crescer ali dentro do brechó, né? O que a gente acabou de falar, de começar a expor e vender mais coisas,
aumentar o número de lojas, não só aqui, mas fora, né? Criar essa marca aí forte e tal, que é a Catavento, enfim. E colocar mais pessoas junto nesse caminho aí para estar trabalhando com a gente. Tem um ponto legal que você estava falando, não só do medo das pessoas em relação a esse tipo de mercado, mas medo e desconfiança do que tem. Se eu não me engano, foi ano passado, eu fui num evento grande de e-commerce que tem aqui no estado, e tinha uma mulher que eu não me lembro o nome, mas eu me lembro do negócio dela, que era brechó, mas com posicionamento de boutique, assim. E ela foi comprada pela Arezzo e Co, né, que é marca de um milhão de coisas de vestuário. Muito desses problemas, e aqui tem muito isso, se você tá num posicionamento comum, você é enxergado meio que não dado o valor do que aquilo tem como produto ou serviço. E se, mesmo que você não entregue onde você vai se posicionar, você já começa a ser visto diferente. Então, talvez seja uma separação de marca, e aí tem historicamente muita coisa interessante para estudar em cima disso, como um modelo, tipo, toda vez que marcas tentavam atingir públicos diferentes, de rendas diferentes, público A, B, C e tal, mas faziam isso dentro da mesma marca, dava ruim. E aí quando uma marca, ela separava a marca, um exemplo disso, de novo, Flávio Augusto fala desse tipo de coisa, que tinha a WhatsApp, aí tinha a Wizard, tinha Number One, e por um momento eles foram tudo junto, né? Hoje é o WhatsApp e a Number One é do mesmo dono. Posso estar errado, porque já vendeu, já comprou aquilo algumas vezes, não sei se está, mas durante um tempo foi. A separação era que Number One era para mais jovens, crianças, adolescentes e tal, e o WhatsApp era inglês para adultos que quer trabalhar. E isso tem diferença de marca, eu não misturo o público. Outro caso que deu errado foi Mercedes, que Mercedes sempre foi carro premium, e aí tiveram um lapso lá, se não me engano, 99 até 2001, lançaram um carro que era para população pobre, o Classe A daquela época. Hoje o Classe A é um carro premium também. Mas deu briga porque o cara que tinha muito dinheiro olhava um cara pobre andando em algo similar e aquilo dava umas brigas. E aí foi meio que um tiro no pé para a marca. Se for para esse tipo de mercado onde eu tenho um produto para atender um público melhor, talvez faça sentido você ter uma marca separada dentro de um grupo catavento, sabe? Então pode ser um pensamento também. desse tipo. Pode ser também. Piração de conversa, mas é um negócio a se estudar. Aí vai ter roupas diferentes, uma apresentação diferente de ponto e tudo. E aí, no final das contas, só falei isso tudo para falar que o marketing dita muita coisa de posicionamento, o que é diferente de uma publicidade, né? Na verdade, marketing hoje está muito mais associado a vendas, o que sempre foi separado, e a gente tinha um cuidado em falar que marketing não é vendas, mas hoje está cada vez mais para vendas. Marketing é estratégia diferente de como você vai publicar, que é o lado publicidade. E dentro disso, não faz sentido eu só trazer essa pessoa se eu não tenho controle de como que a gente vai apresentar pro lado venda. E aí vai um monte de conversa, de encantamento, de apresentação, de recorrência na comunicação, na frequência na comunicação, enfim. Bom, produtos, serviço, negócios, dá para ir para muita coisa. E como é que tá de relação mãe e filha no mesmo negócio? O que a Duda pensa disso tudo? A Duda fala por ela, você fala por você. Não, mas tá tranquilo, tá bem. Hoje ela tocou num ponto lá dessa questão aí de repente, agora que ela já está, acho que amadurecendo mais e
já tá o quê? Ela tá, acho que 3 anos comigo lá. No início, eu acho que ela não acreditava tanto no crescimento, né? Depois a gente começou a fazer mais propaganda no Instagram, mais postagens e tudo. E aí ela viu que dava para ir aumentando tudo desde que trabalhasse, que eu sempre cobrei muito dela trabalho mesmo, trabalho físico, dar muita atenção ao cliente, enfim, como tratar todo mundo, essa parte mais assim, mais séria ou não sei se mais arcaica ou mais clássica ou a mais tradicional. Seria a forma mais tradicional de trabalho mesmo, assim, com o público, enfim, e com os fornecedores. Aí hoje ela até falou essa questão aí de quem, né, com o tempo ela tem muita vontade da gente ampliar. Então, assim, eu já acho que agora ela vê o catavento, o brechó e tudo, como uma coisa para a vida dela. Sim. Porque até um tempo atrás, com umas coisas que ela teve, né, nas complicações na vida particular dela, eu vi ela meio desacreditada, assim, ela ainda viajava meio com a cabeça em outro tipo de negócio, mas ela não falava nada específico. Mas agora ela já está mais madura e levando mais a sério as coisas, e hoje ela chegou a comentar comigo, mesmo antes, né, de você ter me falado alguma coisa, de crescer mais, de, né, não parar por aí, da gente aumentar, enfim. Então, eu acho que ela tem amadurecido bem, e aí, com isso, a gente tem uma boa relação no trabalho. A gente conversa muito sobre o trabalho, sempre que tem dúvida ou alguma coisa que ela faz, a gente pontua ali, conversa, não deixa passar para, né, o que está errado, tentar consertar para tá sempre tranquilo. A gente nunca tá chateada uma com a outra, enfim. Sim. Respeita isso aí. Tem duas expressões do que você tá falando aí que me vem à cabeça. A primeira é quando a gente não decide 100% daquilo, dificilmente você aloca o 100% de energia e aquilo dá umas patinadas. Se eu fico contando que existem outras possibilidades, aí tem a expressão que eles falam que é queimar os barcos. É quando você está indo para um novo ambiente, mas se você deixar o seu barquinho apoitado ali, você pode voltar a qualquer momento. Então você não dá o 100% porque aquilo não é a única cartada que tem, né? Aí ele fala, quando eu vou para aquilo, eu queimo meus barcos porque eu só vou para lá. É tipo isso. E o outro é errar rápido, mas aprender mais rápido ainda. Então, principalmente a correção na hora tem muito mais efetividade do que ficar chamando para Sim, depois e tal. não. Lá principalmente entre eu e ela e até com as minhas funcionárias lá agora. Se eu vi alguma coisa errada e tal, eu não sei se é por causa né, do tempo que eu tenho mais que elas de experiência ali e com vendas e tudo, eu prefiro logo falar, porque esperar para depois, para ver de novo o erro acontecer, para depois tentar consertar. Então, assim, a gente não deixa nada passar exatamente para não ficar chateada, eu não ficar chateada e nem elas. Sim. Né? Principalmente a Eduarda, falo mesmo. Bom, você tem um comportamento mais parecido com o pessoal daqui, que me encanta, na verdade. Mais com a Ana até. É acelerada ao ponto de... Eu não preciso de tanto planejamento, eu vou botar na cabeça que eu vou fazer e vou fazer. Não posso falar das coisas. Vai ter... Você não ia dar spoiler do que eles estão lançando aí, mas foi... Falando de forma genérica, sem dizer o que tá vindo por aí, não... Qualquer outra pessoa não fazia o menor sentido o que eles estão fazendo agora. E assim, demoraria uns 4 meses. Aí ela falou, 30 dias tá pronto.
E eu acho que vai dar certo. Eu falei, não é possível. Mas daqui a pouco a gente vê isso daí. E na verdade é muito isso. No lado do negócio, tem muitas coisas que a gente vai ter que parar pra sentar, pra pensar muito, pra planejar. E aí quando você começa a colocar aquilo, parece que já perdeu o timing do negócio. Lourenço viu parte do que a gente está criando. Por exemplo, numa empresa, para começar, antes de fato começar as coisas, eu gastei uns 4 ou 5 dias só escrevendo todos os processos detalhadamente. E era assim, se perguntar A, tem que fazer isso. Se você não souber isso, você pergunta para tal pessoa. Isso daqui, você pega o resultado e faz isso. Mas mastigado, tudo detalhado. E foi uma lerdeza para rampar aquilo, para acelerar. Esse agora, de inteligência artificial, eu escrevi uma vez, passei pro Lorenzo. 3 dias depois eu tava com um negócio totalmente diferente. 4 dias depois, diferente. 2 semanas depois, diferente. Caos total. Doideira. Mas o trem tá acelerando agora muito diferente do outro. Então, claro, vai ter negócios que você tem que pensar do jeito diferente, mas pra mim é gerar movimento primeiro, agora. Tipo, a cabeça é essa. Depois você arruma as coisas, cresce, e aí vai ajeitando no meio do caminho. Então, eu tenho gostado mais disso. Antes eu pensava muita coisa. Eu sempre Agora é gostei melhor de agir. estudar. Né, sempre foi. Tipo, Só que, às vezes não. É mais de personalidade da pessoa, acredito. Ou é porque ela testou pouco ainda. Se você acha que não está preparado para começar, sempre tem aquela que vai falar assim: eu só preciso estudar mais isso daqui. Só preciso olhar mais isso aqui, eu preciso falar mais com tal pessoa. E nunca começa. eu sou muito prática, sempre fui. Então, assim, resolvi, é aquilo, enfim, sempre foi assim e dá certo. Às vezes, lógico, quebra a cara, igual você falou aí, né? No popular, literalmente quebra a cara. Mas é melhor quebrar a cara e você ter tentado do que ficar ali esperando acontecer. Então, Sim. enfim. E É, as coisas que eu tenho certeza que é aquilo, ou que eu já passei por aquilo, aí eu sou teimosa ali, bato o pé e é assim e pronto. Entendeu? sim. Mas. O quebrar a cara eu enxergo igual aquele joguinho do labirinto, sabe? Você tem a saída lá, que é alguma coisa que você tem que encontrar, tipo um objetivo. De fato, aqueles negocinho de caderninho de criança. Aí você tem vários caminhos. É como se fosse o seu sucesso, Sim. o objetivo lá. E o primeiro caminho que você tenta e não vai, pronto, a chance de você chegar no sucesso depois é maior, porque você já eliminou, você já arriscou aquele caminho ali que não vale a pena pra você. E o próximo, se não der certo também, tá mais perto do outro, porque eu tenho, sei lá, 10 chances, 10 caminhos possíveis. Se eu já arrisquei, sei lá, 5, minha chance agora é muito maior, porque eu só tenho mais 5 pra testar. Então, é. Persistência. Eu falei com a Isabela ontem. Falei, eu tava pra contar um negócio pra ela e eu tô conseguindo segurar um pouco mais as coisas. Antes eu começava a pensar, já contava pra alguém. E aí aquilo muitas vezes servia como uma recompensa, porque as pessoas falam que eu tenho um bom pensamento. E na maioria das vezes vai ser um pensamento disruptivo, que a pessoa não estava pensando aquilo. Ela vai falar, nossa, isso é legal. E aí na minha cabeça já fica, tô validado, alguém achou legal, tô no caminho certo. Isso é ruim, porque pro cérebro isso é meio que uma recompensa boa. Eu já cheguei meio onde eu queria. E não é legal, eu quero o resultado de fato. Enfim, isso tem a ver com neurociência ali. Se você evita contar as coisas antes, tende a ter um resultado melhor. E era ontem para eu ter uma validação se o que eu estava esperando fosse acontecer. Chegou perto. É muito. É bom, é muito bom. Não é o que eu tava esperando como ficar feliz. Se eu chegasse lá, eu ia ficar muito feliz. Mas eu cheguei muito perto. E aí eu falei com ela:
aquela expressão velha, né? Tá bom pra quem nasceu pelado e banguelo, tá bom pra caramba. Mas não foi lá, mas daqui a pouco chega. Era tipo assim. Aí, pô, é bom esses caminhos aí. A gente já tentou de tanto, aí daqui a pouco vem umas coisas boas. Boa, com certeza. Bom, e o que tem de plano por agora? Não pro lado do negócio também, mas tá nas expectativas só. Na verdade, vai vivendo, né? Mas deixando acontecer. Exatamente. Daqui a pouco vem algum sem, outro sem pensamento. planos, por enquanto. Sem nenhum projeto, assim, pensado ou estruturado. Falando isso, você já passou por alguns checkpoints, né? Alguns pontos ali que você esperava chegar e já passou muito? Ou, nossa, eu penso... Algum momento você pensou assim, daqui uns tantos anos, uns 5 anos, eu espero estar assim. Não, eu acho que eu acho que chegou, a gente está no ponto, É igual Dilma. não, acima do que eu esperava. Sim. Enfim, não achei que a gente fosse chegar já, né, no ponto que a gente está. Eu não achei que a gente fosse crescer tanto assim. Exatamente pelo que eu falei no início lá do pré-conceito, no início do brechó e tudo, dessa questão aí das pessoas usar roupa que foi de outra pessoa, ou algumas pessoas que se dizem ter um pouquinho mais de condições de estar levando até roupa para gente, saber que deixei roupa minha lá para vender né, enfim. Teve pessoas que no início até pediram que não gostariam de ser divulgado que deixou roupa lá para vender. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que já superou um pouco as minhas expectativas. A gente está num ponto que é o que eu te falei, que a gente está com mais de 1.000 fornecedores, né, para cadastrado já no nosso programa lá. A gente tem mais de 1.000 fornecedores. Então, eu não achei que a gente fosse chegar tão longe. Por isso que ainda eu falo que a gente tem condições e que a gente vai crescer mais ainda. O que é difícil nisso? Por que, sei lá, tem outros aqui em Colatina, mas eu nem sei o nome deles. Por que eles não crescem igual você? Talvez seja o ponto, né, a localização do nosso brechó. Esse eu acho que pode ser um. O outro, o nosso brechó, ele não tem cara de brechó ou bazar. Que as pessoas jogam as coisas lá, mercadoria, e fica aquela bagunça e você não consegue achar as coisas. Nosso brechó, ele tem cara de uma loja normal, que tudo fica exposto, tudo pendurado nos cabides, nas araras. Então, assim, para visualização e para você achar o que você está procurando é fácil, entendeu? A gente é bem elogiado quanto a isso, que a loja é muito limpinha, muito organizada, muito cheirosa. Tem isso também. E tem essa questão desse compromisso com os fornecedores de são peças todas cadastradas, né? Se você chegar lá e procurar uma peça que você deixou, eu vou saber te falar se ela está na loja ou se ela foi vendida, valor que ela foi vendida, o dia, tudo certinho. Então, assim, o que eu acho que o que o nosso cresceu muito, que fez a diferença, foi a gente ter começado com isso, porque até onde eu sei, Colatina não tinha nada disso. Então a gente cadastra tudo como se você estivesse numa loja comum, com as peças, tudo que tem na loja está cadastrado. Então a gente sabe de quem é, o dia que entrou, o dia que saiu. E é essa questão também da gente, esse nosso compromisso também de estar fazendo o pagamento. Vendeu a peça, a hora que você quiser receber, você recebe. Não tem aquele dia específico para receber.
ou esperar vender tudo para você receber, entendeu? Então, eu acho que assim, tem vários pontinhos que ajudou no nosso crescimento, a divulgação, essa questão da confiança, o de um falar para o outro de boca em boca, entendeu? Então, assim, são vários pontos que ajudam nesse crescimento da gente. E como é que faz pra... Lá, eu tenho um monte de roupa lá em casa que eu não uso mais. Eu quero colocar lá pra vender. Todas você vende? Vendo todas as peças de roupa que estejam em, digamos, excelente estado. Roupas que não estejam sujas, manchadas. Eu não vou encontrar nada disso lá. Nada disso você vai encontrar. Aí você devolve pra pessoa? Devolvo para a pessoa. Ou se eu quiser deixar lá pra doar? Ou se quiser pode deixar para que a gente doa também. A gente tem as fontes para doação, igrejas, mosteiro, né, essas entidades que pegam roupas para doação. Mas estando tudo perfeitinho, você pode levar, que a gente vai cadastrar tudo, colocar preço e pôr para vender. Show. E depois a gente paga metade, 50% a gente paga, 50% fica para a loja. Acho que tem até coisa de descarte de loja mesmo, né? Tipo, roupa nova, mas aquelas com defeito. Sim. Tem com leve defeito, tem lojas que levam, peças, fábricas também, né? Que a peça saiu com leve defeito e não conseguiu passar, né? Para outras grandes lojas ou para representante. Eles deixam para a gente vender. Tem lojas que com ponta de estoque que a mercadoria ficou desfalcada também. Acabou coleção, mudou de coleção, leva para a gente vender. Tem representante de calçados que vendeu já toda aquela coleção e ficou com o mostruário, ele não vai fazer nada com o mostruário, ele leva, a gente vende todo esse mostruário dele também. Qual que é o fornecedor mais longe que você tem? Tem gente de fora do estado que já deixou roupa? Não, a gente tem cliente, fornecedor que morava em Colatina e que foi embora, por exemplo, para o Rio, para Belo Horizonte, e que toda vez que vem a Colatina, vê família, alguma coisa assim, manda peças pra gente. A gente tem sim. Fornecedor que era de Colatina e mora no Rio agora e que sempre manda roupa pra gente vender aqui em Colatina. Legal. E é isso, foi mais um episódio do Pode Fazer. Quem tiver interesse em participar desse tipo de conversa, é só iniciar uma conversa com a Zara, nossa inteligência artificial, falar que você tem interesse nesse tipo de assunto e é isso. Até mais.